Muito bem, pessoal, nós falamos sobre coisa boa, nós falamos sobre poderes, prerrogativas, poderes especiais. Agora nós vamos falar sobre o outro lado da moeda, nós vamos falar sobre os deveres, tá legal? Os deveres administrativos, os deveres dos agentes públicos. O que é importante nós percebermos aqui, tá? Esse é um bloco bem curtinho, né? A gente vai realmente direto ao ponto. É um tópico não muito cobrado em provas, tá? Então a gente vai estudá-lo aqui de maneira bastante objetiva, de maneira otimizada. Agora, percebam que na base do regime jurídico administrativo, nós temos lá os princípios da supremacia do interesse público e da indisponibilidade, tá legal? A supremacia conferindo poderes e justamente o princípio da indisponibilidade conferindo poderes, criando e estabelecendo deveres aos agentes públicos. Tá legal? Então, os deveres administrativos decorrem do princípio da indisponibilidade do interesse público. Nós vamos falar aqui em limites, sujeições, restrições aos agentes públicos. Tá legal? E nós vamos comentar aqui com vocês, amigos, basicamente 4 deveres. Legal? Todos eles decorrendo aqui do princípio da indisponibilidade do interesse público. Vem aqui comigo na tela, tá? Nós vamos falar aqui basicamente no dever de agir, no dever de eficiência, de probidade e de prestar contas. Tá legal? Olha só, os poderes em geral que a legislação confere aos agentes públicos, eles representam ali poderes, deveres, tá? Então, o poder, ele tem ali a sua dimensão também de dever agir. Tá? Então, ao mesmo tempo em que o agente público recebe um poder, ele recebe ali um dever. Tá? Imagine só, um fiscal da Receita Federal, ele detém a prerrogativa de, ao identificar infrações à legislação tributária, ele tem a prerrogativa ali de multar aquele contribuinte. Legal? Agora, será que ele pode escolher quando agir, quando não agir? Será que ele pode renunciar a esse poder? Será que ele pode escolher ali, valorar, opa, nessa situação aqui, né? Eu vou realmente exercer o meu poder. Nessa aqui eu vou optar por não exercer. Estou entendendo que isso aqui dá para deixar passar. E a resposta, amigos, é não. Tá legal? Olha só, existe aqui essa dimensão do dever agir, tá? E isto, inclusive, impede a renúncia a poderes. Legal? Impede também, amigos, que o agente público se omita. Tá? Veda também a omissão, veda a inércia por parte dos agentes públicos, tá bem? Então, a inércia, a gente viu, inclusive, é um abuso de poder, tá? Então, se o agente público recebeu aquele poder, ele tem o dever de agir. Bacana? Ao lado deles, nós temos aqui o dever de eficiência, tá? Que foi, inclusive, fortalecido lá por meio da emenda constitucional número 19, de 98, que alçou a eficiência ao texto constitucional, né? Ao caput do artigo 37 da Constituição, tá? Então, o dever de eficiência diz respeito à busca, né? A atuação do agente público, ela deve primar por bons resultados, tá? Por uma eficiência funcional, tá? O agente público deve buscar ali ter um bom rendimento funcional, ter ali uma perfeição funcional, perfeição técnica, ele deve buscar planejar as suas ações, tá? Ação planejada, ação coordenada, controlada, ele deve buscar ser produtivo, buscar ser célere, tá? Então, são todas dimensões, são todas decorrências aqui desse dever de eficiência imposto aos agentes públicos. Legal? Existe também o dever de probidade, tá? E o dever de probidade diz respeito àquela atuação ética, àquela atuação honesta por parte do agente público, tá? Então, em decorrência do princípio da moralidade, os agentes públicos têm o dever de serem probos no trato da coisa pública. Eles têm o dever de serem honestos, de serem éticos, de serem leais às suas instituições, tudo isso em decorrência aqui do dever da probidade. E para a gente fechar, nós temos aqui o dever de prestar contas,
tá? O dever de prestação de contas é algo bastante amplo da nossa república, tá? Decorre ali realmente do nosso Estado republicano, tá legal? E os agentes públicos, a eles é confiada muitas vezes a gestão, né, o poder de gerir recursos públicos, o poder de aplicar recursos públicos, tá? E vem junto com esse poder também essa sujeição, essa necessidade de o agente público observar e prestar contas de suas ações, de suas providências, né, de sua gestão ali dos recursos públicos. Tá legal? Então, são basicamente esses 4 deveres que são atribuídos aos agentes públicos em virtude do princípio da indisponibilidade do interesse público.